já há 70 anos, desde, se eu não me engano, 1951, no pontificado de Pio XII, foi estabelecida a regra de que, neste contexto que nós vivemos da Igreja Latina hoje, a sagração episcopal ela deve ser precedida do mandato pontifício, de uma autorização prévia. Essa norma foi instituída por Pio XII, ela foi mantida depois por João XXIII, por Paulo VI, por João Paulo I, segundo Bento XVI, Francisco e agora Leão XIV. Então, o que eu estou tentando explicar é o seguinte: nós não estamos tratando meramente de uma disposição eclesiástica. A disposição eclesiástica é apenas a materialização do exercício de um direito divino, de um direito divinamente concedido ao Romano Pontífice. Então, veja só, essa é a maneira que ele decidiu que a coisa deve proceder. Então, não se pode proceder de outra forma. E mais, neste cenário que a Igreja vive, nesse contexto que a Igreja vive já há 70 anos, decidiu-se que essa questão é tão importante para os nossos tempos, tão importante, e a violação dessa norma é punida com a excomunhão automática. O que significa isso? Significa que a pessoa é excomungada da igreja, ela é expulsa da Igreja Universal sem julgamento, sem sentença, pelo próprio fato praticado, uma vez que ela sabe que ela não pode fazer esse ato, que ela não pode praticar esse ato. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X sabe da existência dessa regra e sabe da importância dela. Tanto que, antes de proceder às sagrações episcopais, submeteu o pedido do mandato apostólico ao Romano Pontífice. E o Romano Pontífice recusou a concessão do mandato apostólico. Quando o Romano Pontífice recusou... Só uma brevíssima observação. Em 88 e em 2026. 88 também foi pedido, também, uma longa negociação. Em 2026 também, mas, enfim, não rolou. Pois é. Só que em 2026 nós temos algumas diferenças bastante importantes em relação a 88. Então, principalmente pelo fato de que em 88 estava se lidando com uma coisa que parecia nova para aquele momento histórico, para aquele contexto. A gente vê a hesitação da Santa Sé ao lidar com o assunto e com uma pessoa tão importante como era o arcebispo Lefebvre. O tempo que levou de idas e vindas dessa questão, a gente percebe uma hesitação muito grande naquela época, o que não acontece hoje. Por quê? Porque hoje existe 88. Na época, 88 não existia ainda. E a gente está falando do mesmo grupo. Então, a coisa agrava ainda mais por se tratar de uma reincidência. Mas, enfim, a Fraternidade São Pio X, conhecendo a existência da norma e conhecendo a importância da norma, ela faz o pedido de mandato apostólico, e o mandato apostólico ele é recusado. Uma vez que ele é recusado, nós temos o Romano Pontífice exercendo o seu direito divinamente concedido de vetar uma sagração episcopal na Igreja Católica, algo que só ele tem autoridade para fazer, e uma vez que ele faz, ninguém pode desfazer, a não ser ele próprio ou um outro Romano Pontífice. E a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, então, usando de pretextos retóricos que visam enquadrar a questão como uma mera discordância canônica ou como uma mera irregularidade jurídica, o que ela faz? Ela procede à sagração mesmo assim, dizendo exatamente isso. É uma mera desobediência jurídica, uma irregularidade canônica e etc., quando, conforme eu estou explicando, não se trata de um mero descumprimento jurídico, burocrático, administrativo. Trata-se da violação de um preceito divino, que é o primado petrino. Algo que foi eles chegam em algum momento a usar o termo desobediência, porque tudo que eu vi da fraternidade hoje, estamos em plena obediência com a tradição da igreja, de maneira a prescindir das pessoas. Tanto é que o padre François disse há pouco tempo atrás, gravou um vídeo, padre François foi só um, né? Não, nós não estamos em estado de excomunhão. Entende? Assim, aí eu fico pensando assim, gente, mas assim,
Então eles estão atrelados ao conceito de excomunhão e prescinde da estrutura romana, da autoridade do Papa. O Papa é uma mera atitude, parece uma figura decorativa, porque obedecê-lo não é um detalhe desde que ele esteja em comunhão com a tradição romana. A questão é que, depois eu vou te fazer uma provocação, porque eu acho que porque hoje em dia existe uma série de disputa de grupos que querem saber quem é mais fiel à tradição, e a fraternidade me parece meio que mãe deles, mãe de todos. Mas, enfim, depois eu faço essa provocação. Voltando, assim, essa questão, assim, de que maneira você verifica a fraternidade prescindindo das pessoas e abraçando esse conceito de tradição? Porque eles disseram, nós não estamos, a excomunhão do Papa é inválida. Falou, gente. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela trabalha com base numa nova eclesiologia inventada pelo arcebispo Marcel Lefebvre. E isso que eu estou dizendo aqui não é uma dedução minha e não é uma acusação minha. Se nós pegarmos aqui, se você me der alguns segundos, eu localizo aqui na biografia oficial dele, escrita pelo Bernard Tessier de Malerré, um dos 4 sagrados em 88, quando nós vamos para o capítulo das sagrações, nós vemos o quê? Que Dom Marcel Lefebvre, ele percebe que ele se encontra numa situação que é absolutamente, como é que eu posso dizer? Uma situação que, diante da doutrina católica tradicional, é absolutamente injustificável. Ele sabe que ele não pode fazer o que ele está fazendo, mas em determinado momento, ele diz o seguinte: não, eu sei como explicar essa questão. E eu explico essa questão da seguinte forma: nós estamos lidando com uma nova igreja e, portanto, uma nova igreja requer uma nova eclesiologia. O problema é, onde estaria essa nova eclesiologia? Ela não estava em lugar nenhum. Ele próprio, né, é quem vai delimitar o sentido e o alcance dessa nova eclesiologia. E a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela trabalha... eu devia ter marcado essa página, mas enfim, eu vou continuar procurando. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela trabalha com a nova eclesiologia de Dom Marcel Lefebvre, que ele aplicava à Igreja Católica do período pós-conciliar, que para ele era uma outra igreja. De modo que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X não entende que ela está desobedecendo os preceitos divinos, porque a nova eclesiologia da nova igreja não seria instituída por Deus. Então, eles fazem essa distinção, essa separação. Mas eles fazem de maneira ambígua. Por quê? Porque Dom Marcel Lefebvre, ele usou a palavra cisma para descrever as suas próprias ações em diversos momentos. Só que ele era muito direto. Ele falava, nós estamos em cisma sim, mas nós estamos em cisma com a falsa igreja. Nós estamos em cisma sim. Tem um videozinho, inclusive, de 1 minuto e pouco, assim, onde ele fala isso abertamente, assim, me sugere, com um pouco de boa vontade, é possível verificar até temperos de sedivacantismo em algumas falas dele, assim, com um pouco de boa vontade, porque pelo menos é assim a interpretação que muitos sedivacantistas dão. Por exemplo, eu estou conversando com você, eu fechei meu WhatsApp, mas meu WhatsApp no computador ele entra, e aí teve uma pessoa lá, um prezado amigo lá de Santa Catarina, que mandou mensagem assim, sedivacantismo prático. Enquanto você estava falando aqui, apareceu uma mensagenzinha assim, o sedivacantismo prático. Só que a fraternidade nega isso peremptoriamente. Não é, mas enfim, eu acho que na dimensão prática é como se... Sim, é uma postura ambígua. É uma postura ambígua por quê?
Porque a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, no seu movimento cismático, ela faz uso de uma estratégia retórica hoje que é muito mais refinada do que era do arcebispo Lefebvre. O arcebispo Lefebvre não era um homem refinado nem teologicamente, nem retoricamente. Ele não era refinado. Você deve saber disso muito melhor do que eu. Você leu o que ele escreveu, você leu as cartas dele, você sabe, assim, que ele ia com o pé na porta, né? Era a maneira dele ser. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X, pós Marcel Lefebvre, enquanto instituição, ela já tem um refino maior, principalmente um refino retórico e argumentativo. Então, ela consegue navegar nas ambiguidades das argumentações. Por quê? Porque uma das formas mais eficazes de cismar com a igreja sem cismar oficialmente com a igreja é fazer o máximo possível para conservar para si o nome de católico. E ela tenta fazer isso, e ela tentou, e ela conseguiu fazer isso durante décadas. Isso não é uma novidade. Por exemplo, se você pega a encíclica Quarto Supra, do Papa Pio IX, tratando do cisma da Igreja Armênia no final do século XIX, ele diz o seguinte, veja só, no número 6, a fraude mais comum para obter o novo cisma é o nome de católico, que os autores e os seus seguidores assumem e usurpam, apesar de terem sido repreendidos pela nossa autoridade e condenados pela nossa sentença. Sempre foi importante para hereges e cismáticos declararem-se católicos e afirmarem isso publicamente, vangloriando-se disso para enganar povos e príncipes. E olha só o ponto 7. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Para demonstrar o seu catolicismo, os novos cismáticos se referem àquilo que chamaram de profissão de fé, publicada em 6 de fevereiro de 1870. Eles pregam que esta profissão de fé em nada diverge da fé católica, mas, na verdade, ninguém jamais foi autorizado a se proclamar católico depois de ter, a seu próprio critério, proclamado fórmulas de fé. Em vez disso, deveriam aderir a todas as verdades propostas pela Igreja, como atesta a história eclesiástica ao longo dos tempos. Então, veja você que qualquer semelhança não é mera coincidência. A Fraternidade São Pio X, ela tenta cismar materialmente com a Igreja. O que significa isso? Escapar da jurisdição e da autoridade imediata do Romano Pontífice, sem cismar com a Igreja formalmente, sem abdicar, pelo menos da reserva retórica, pelo menos da reserva nominal de que somos católicos, estamos na Igreja e somos submissos ao Romano Pontífice Leão XIV. Então, isso é uma estratégia retórica, é um refino retórico, porque a Fraternidade Sacerdotal São Pio X entende que precisa conservar o nome da Igreja Católica no seu próprio apostolado. Por que ela faz isso? Eu realmente não sei. Existem algumas explicações possíveis. Pode ser que ela faça isso porque, assim como o arcebispo Lefebvre, ela entende que ela é o prosseguimento da Igreja Católica, enquanto tudo que está fora dela, né, corresponde à falsa igreja. O arcebispo Lefebvre disse isso. Nós é que conservamos as 4 notas da igreja: a unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Nós é que conservamos. A Fraternidade São Pio X, se conserva esse pensamento, então faz sentido, né, que ela entenda que ela tem uma autoridade até superior à do Romano Pontífice para determinar uma sagração episcopal, mesmo quando ele diga não. Porque como o Romano Pontífice governa a falsa igreja, como o Romano Pontífice governa a igreja que não é mais a Igreja Católica, então significa que ele não teria a jurisdição sobre a verdadeira igreja, que seriam eles. Essa é uma explicação. Outra explicação
Né? Isso eu estou partindo do pressuposto de que as convicções são todas 100% sinceras. Mas uma outra explicação é de que existe Sim, realmente... o Papa né? Leão é Papa da falsa igreja, mas eles foram até Leão pedir anuência, apesar dele ser Papa de uma falsa igreja. Exatamente, como Marcel Lefebvre foi. Então, por isso que eu digo que a atitude ela é ambígua. É por isso que existe a possibilidade disso ser feito sempre de boa fé, agora existe a possibilidade disso ser feito sempre de má fé, no sentido de que tudo isso é apenas um teatro, uma encenação para poder conservar publicamente, retoricamente, o nome de católicos. As duas hipóteses são possíveis. Eu não vou julgar qual das duas é aquela que se verifica na realidade, mas nenhuma das duas se sustenta, né, diante da doutrina católica, porque não existem duas igrejas, existe apenas uma igreja. O Romano Pontífice ele tem o direito divinamente concedido, a autoridade divinamente concedida para ordenar, vetar, proibir, permitir, enfim, uma sagração episcopal a seu próprio critério, e ele não precisa ser justo nessa decisão, não precisa, porque isso faz parte do exercício do poder das chaves, do uso do poder das chaves. Não depende necessariamente do exercício da virtude da justiça. Então, assim, é um ato de governo, não precisa ser um ato de virtude necessariamente. O que eu quero dizer? Mesmo que os motivos do Romano Pontífice sejam errados, mesmo que ele seja injusto, autoritário, despótico, mesmo assim, a jurisdição dele permanece e não se pode desobedecer nesse aspecto. Né? Então, não há como sustentar diante do direito divino a decisão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X de prosseguir com as consagrações episcopais, tendo recebido uma ordem direta para não fazer isso. Isso simplesmente não é justificável. Ela tenta estabelecer uma hierarquia suprema na igreja, a do Romano Pontífice, invocando a autoridade do próprio Deus. Então, ela trata da seguinte forma: nós somos dois contendores. Estamos nós de um lado, a Sé Apostólica do outro, e Deus arbitrará a disputa entre nós. Mas essa contenda é falsa. Não existe uma disputa entre dois contendores. A autoridade divina já foi concedida ao Romano Pontífice e ele é o intérprete da vontade divina nessa questão, em virtude do primado petrino. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X não pode, acima do juízo da Sé Apostólica, interpretar a vontade divina contra a vontade do sucessor de Pedro. Isso simplesmente não faz sentido. Do contrário, não seria ele o sinal visível da unidade da igreja, nem um princípio visível da autoridade católica, seria ela. Né? Então, isso simplesmente é injustificável. Mas aí tem justificativas da Pachamama, da Igreja da China, do Amoris Laetitia, etc. Assim, de flexibilizações. Assim, Juliano, existem alguns tiros curtos, por exemplo. Vá adorar a Pachamama, né? Por um exemplo. Enfim, me parece que nos últimos anos, ou melhor, nos últimos milênios, vamos assim dizer, ao longo de 2000 anos de história do catolicismo, houve muitos equívocos foram cometidos por papas, por bispos, etc. Eu estou citando a Pachamama porque me parece o mais evidente e o mais utilizado como bênção a casais homoafetivos, que fica aquela ambiguidade se tem, se não tem, enfim. Parece razoável que algumas críticas da fraternidade, até de grupos conservadores, não só da fraternidade, grupos tradicionalistas, me parece razoavelmente, né, estou agindo como advogado do diabo, parece razoáveis. Ou você acha que não? Não, porque a Sé Apostólica julga a todos e não é julgada por ninguém. Então, o sentido e o alcance da autoridade da Sé Apostólica, ele não pode ser interditado por ninguém. Então, mesmo que o Papa seja iníquo, mesmo que o Papa seja um homem iníquo nas suas ações, um homem, enfim, gravemente pecador, escandaloso, público, mesmo que isso possa acontecer, como de fato em alguns momentos a igreja já aconteceu,
o munus petrino, não é a conduta pessoal do pontífice. O munus petrino é resguardado pelo Espírito Santo, né, em virtude da indefectibilidade da igreja, de modo que no governo, no exercício dos atos de governo da igreja, que dizem respeito à igreja universal, ele sempre possa cumprir aquilo que a igreja deve cumprir, que é ensinar, santificar e governar. Então, atos de iniquidade pessoal não podem ser utilizados como pretexto para interditar o alcance e o sentido da autoridade dele. Por quê? Porque alguém precisaria julgar se isso efetivamente aconteceu. E o Romano Pontífice não pode ser julgado por ninguém. Então, isso é simplesmente uma impossibilidade. E é por causa disso que, numa situação em que você tem um Papa pessoalmente iníquo, o que é que você faz? Você obedece à autoridade de governo, você reza, você suplica a Deus que livre o povo de Deus dessa situação. Porque quem governa a igreja através do Romano Pontífice é o próprio Deus. É ele que governa a igreja através do Papa. Então, aquilo que acontece na igreja, mesmo quando é ruim, acontece pela vontade de Deus, porque ele deseja desse mal extrair algum bem. Enfim, isso pode acontecer por N razões, porque ele entende que isso é necessário para a nossa santificação nesse momento, porque ele entende que nós precisamos ser punidos pela nossa iniquidade dessa forma, nesse momento, porque ele entende que a igreja precisa de algum refinamento no seu agir temporal nesse momento. Enfim, não dá para perscrutar a vontade divina nesse nível, mas a eclesiologia católica nos garante isso. Quem governa a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, que é operado através dos atos de ensino, santificação e governo do sucessor de Pedro. De modo que os atos de iniquidade pessoal dele não são capazes de obstar os seus atos de governo, porque os atos de governo são resguardados pela indefectibilidade da igreja. De modo que isso não procede. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X não pode invocar essa razão pelo simples fato de que ela não pode julgar se efetivamente aquilo aconteceu. Porque, veja só, Vinícius, isso é uma questão até lógica. Se você pegar 10 grandes teólogos para julgar um fato polêmico da igreja, grandes são as chances de os 10 chegarem a decisões diferentes. Então, por que o juízo da Fraternidade Sacerdotal São Pio X deveria prevalecer nessa questão? Por que não o juízo de outro instituto? Por que não o juízo de outro colegiado? Por que o dela? Por que não outro? Então, veja só, a questão se torna insolúvel. E para que não haja na igreja questões insolúveis, estabeleceu-se o primado. E o primado garante que o Romano Pontífice não pode ser julgado nem interditado por ninguém. É simples assim. Reconhecer e resistir.